embora não cite Marx, apanha tendências que são fundamentais nessa sociedade. Posso beber uma água? Nessa sociedade capitalista. Então, que tendências são essas? Não são pormenores, não são aspectos menores e irrelevantes com os quais você pode montar uma imagem da sociedade. São aspectos essenciais que determinam a dinâmica da nossa sociedade, de uma sociedade capitalista. Eu capturo essas tendências, procuro entender qual é a sua dinâmica, qual é o seu efeito na vida social, nas estruturas sociais, e aí eu projeto. Então, o realismo do filme está baseado na captura desses elementos essenciais. Basicamente, para poder correr e fechar, porque não tem remuneração, eu vou fazer bem rápido, certo? Para poder fechar, qual é a tendência? A tendência é uma tendência básica daquilo que se chama modo de produção capitalista, ou da vida social, na qual predomina o capital enquanto relação social. Em outras sociedades, eu costumo usar, quando eu dou aula, dava aula de Marx, etc., eu costumava fazer, por contraste, usar a sociedade Chucarramani, que é uma etnia nacional, que eu não conheço nem de vista, mas só para uma imagem de uma sociedade que é, enfim, bem no passado, uma sociedade em que não havia propriamente história. Nessas sociedades pré-capitalistas não havia história. As sociedades, claro que elas existiam na história, mas não tinham história, não tinham uma dinâmica de transformação imanente, interna e intrínseca. Não tinham. Os Chucarramani não tinham. Eles eram Chucarramani, viviam várias gerações de Chucarramani, acho que eu estou presumindo, sempre os mesmos, a menos que acontecesse alguma coisa fora que ou eliminasse o Chucarramani, ou enfim, houvesse algum tipo de, como é que se fala, miscigenação, não importa, essa coisa assim, um agregado com outras etnias, etc. Então, essa sociedade é a primeira sociedade que tem uma historicidade interna. Claro que a sociedade humana tem uma historicidade. Como é que aparece a historicidade da sociedade? As baratas não têm uma historicidade, porque as baratas são sempre baratas. Barata X, tem vários tipos, mas se pegar cada tipo, é uma barata X, que foi barata X logo depois do Big Bang e tal, aquela coisa. Quando esfriou, já tinham algumas baratas e continuaram baratas, sempre as mesmas. Então não tem história. A história se apresenta, a história dos seres vivos, e a história, bom, não vou falar da física, senão o Natan vai me corrigir, mas a história dos seres vivos, como é que ela se apresenta? Com a evolução e a diversificação das espécies. Essa é a história. Como é que as sociedades, como a sociedade humana como a historicidade da sociedade humana se manifesta nas várias formações histórico-sociais, desde Adão, Eva, logo depois, e Caim matou, e toda aquela confusão toda. Então você tem várias formações sociais. Essa é a historicidade interna do humano, se apresenta ela se manifesta na mudança de forma. Mas as várias sociedades que explicam, exibem essa historicidade humana, não tinham história. Agora, a nossa sociedade tem história. Por quê? Porque ela tem um dispositivo interno de mudança, de transformação, mudança de forma. Ela sempre continua a mesma, mas ela tem uma dinâmica que sempre leva para além dela mesma. Eu vou tentar, para vocês que são arquitetos, enfim, é uma questão de cultura mesmo, né? De cultura, digamos, técnico-científica.
que explica a dinâmica de nossa sociedade. A acumulação de capital. O que é a acumulação de capital? Como essa sociedade se organiza? A nossa sociedade se organiza não para produzir coisas úteis. É claro que produz coisas úteis e inúteis, mas ela não se organiza para produzir nenhum nem outro. Ela se organiza para produzir valor. Ou seja, ela se estrutura, se organiza com base num objetivo que não tem fim, que é infinito, porque valor é quantitativo. A quantidade não tem limite, a quantidade. Então, se uma sociedade produz valor, ela produz sempre mais. Tem que produzir sempre mais. Cada empresário, que é o nome que se dá hoje em dia, o nome limpinho que se dá para o capitalista, cada empresário, cada empreendedor. Cada empreendedor, que é o nome mais limpinho ainda, higiênico, cada empreendedor tem que produzir sempre mais do que coisas, mas não porque tem afeto pelas coisas que produz. Produz mais coisas para produzir mais valor. Então essa é a tendência essencial, determinante das transformações de nossa sociedade. Aí o Marx fala, qual é a característica do produto do trabalho nessa sociedade? Bom, o produto do trabalho, a diferença do produto do trabalho em outras sociedades idílicas ou infames, o produto do trabalho era o produto, era a coisa. Nessa sociedade, o produto do trabalho tem dupla personalidade, faz psicanálise e tudo e não resolve. O produto do trabalho é a coisa e alguma outra coisa afixada na coisa. Tem muita coisa nessa coisa que eu falei. Mas, ou seja, é a coisa e uma etiqueta, um penduricalho, alguma coisa pregada que indica o valor. Então, as coisas aqui são valores. As coisas são produzidas por valores. E todos aqueles que são capazes de produzir, não os trabalhadores, não aqueles que detêm o poder e a propriedade dos meios de produção, não produzem as coisas, produzem valor, e o valor é sempre mais e mais, não tem limite, é infinito, ao contrário das sociedades pré-capitalistas, nas quais só efeitos externos, tipo calamidade, guerra, coisas extrínsecas, determinavam um aumento da produção ou até uma diminuição. Aqui sempre tem que ter aumento. Quando não tem aumento, a gente chama de crise, certo? Enfim, para voltar ao texto, ao filme, na verdade. Então, o que o filme apanha? O filme apanha essa dinâmica de uma sociedade, de uma estrutura socioeconômica montada para produzir sempre mais. Como é que eu produzo sempre mais? Bom, você pode, se tem algumas pessoas trabalhando para você, você pode organizar o processo de maneira mais adequada, mais econômica, mais racional, mais, e aí as mesmas pessoas, com os mesmos instrumentos, com as mesmas ferramentas, vão produzir mais coisas e vão vender, senão vou entrar aqui no... Vão produzir mais coisas, mas tem essa organização do processo produtivo para produzir mais coisas, e com isso obter mais valor. No Marx muita gente fala mais-valia, eu traduzo como mais valor, pelo simples e trivial motivo que uma economia que produz valor tem que produzir mais valor. Mais-valia parece um vegetal, né? Assim, tipo, tá fresquinho e tal. Enfim, então, como é que se eu posso produzir mais coisas para obter mais valor? Não basta organizar o processo, eu tenho que mudar tecnologicamente o processo para tornar o processo cada vez mais eficaz. Para isso eu preciso máquinas, para isso eu preciso investir na ciência, para isso eu preciso que a ciência se converta em equipamentos, máquinas enfim. Então, o fato dessa economia ter essa historicidade interna, que
a faz produzir, crescer, se expandir cada vez mais, extensa e intensamente, porque não só abarca o mundo inteiro, como em cada esfera da vida penetra, tá certo? Aí coisas para casa, alimentos, tudo passa a ser objeto dessa colonização. Quer dizer, todas as esferas da vida passam a ser objetos da colonização desse modo de produção, se você quiser, do capital. Capital não é uma coisa, é uma relação social. Nós produzimos, reproduzimos essas relações com as nossas atividades cotidianas, por trabalharmos, por sermos empregados, por sermos capitalistas, não importa. Então, não dá para, quando se fala em capital, muitas pessoas entendem isso como uma coisa. Não, é uma relação social, no sentido que eu estou tentando expor aqui. Enfim, o que o filme apanha enquanto tendência é exatamente isso. A ciência que aqui é desenvolvida, ela não responde a necessidades humanas enquanto tais. A ciência financiada, existente nessa sociedade, com o poder, e o poder do dinheiro é que financia essa ciência responde de um modo geral, ela tem uma autonomia relativa, mas de um modo geral, ela responde às necessidades desse processo infinito de acumulação. E a conversão de suas descobertas em novas tecnologias. Então, essa é a dinâmica que o filme apanha. Ele faz uma crítica não da ciência em geral, como eu apontei no início, e nem da tecnologia em geral, mas faz uma crítica da ciência e da tecnologia geridas, ou que emergem, que têm a sua gênese nesse modo de produção. Enfim, capturando essa tendência, é uma tendência objetiva, e isso, o autor que tratou disso com enorme detalhe, e aí mesmo os detratores não conseguem ignorar essa contribuição, foi o Marx. Ele que tematizou isso, e mais. Tem lápis aqui? Lápis não, giz. Vou mostrar para vocês uma coisa. Tem aqui o giz. Pode apagar esse. Dá um quarto? Quer um quarto? Deixa eu apagar. Perfeito. Então, eu queria mostrar para vocês. Tá demorando. Quanto tempo eu já falei? Até as 3 horas. Fala à vontade. Não, tá bom. Queria só mostrar o seguinte. Aqui, toda... Oi? Eu peguei o giz e eu fiquei assim... Perfeito. Seja no Chuchucarramãe, seja em qualquer sociedade pré-capitalista, seja na nossa sociedade, a produção de um ano, ela pode ser classificada da seguinte maneira. Uma parte é de máquinas, equipamentos e matéria-prima, etc. E a outra parte é de meio de consumo. Tá certo? Então, parte da produção, digamos, esse aqui seria a produção anual, e parte dela, grande parte, numa sociedade menos desenvolvida tecnologicamente, grande parte da produção se resolve em meio de produção, porque se utiliza pouca tecnologia, pouco equipamento para essa produção. Então, essa seria a composição. O desenvolvimento da técnica significa o seguinte, da tecnologia significa, tem a seguinte tendência. Eu colocando máquinas aqui, mas máquinas vale para máquinas, matéria-prima, tudo, para qualquer tipo de insumo, etc. E aqui, meio de consumo, digamos, dos trabalhadores, certo? Não significa isso que aqui tem menos
Isso em termos físicos. Em termos de valor, com o desenvolvimento da técnica, da tecnologia, da ciência, etc., o valor das coisas, isso é experimento no dia a dia, certo? As coisas, um celular daquele grandão assim, custava milhares, e hoje em dia esse aqui custa centenas, alguns custam, outros ainda custam milhares, mas enfim. Então, a proporção, eu quero dizer o seguinte, a proporção do produto que se resolve em meios de produção cresce muito, em termos físicos, mas cai em termos de valor. E a proporção de meios de consumo, proporcionalmente, diminui muito. Mas isso não significa que tem menos coisas, menos meios de consumo para quebrar, digamos, para os trabalhadores. Porque o valor dos meios de consumo dos trabalhadores cai assombrosamente. Então você tem esse tipo de composição. Significa o seguinte, se eu preciso... Bom, se eu vou fazer aqui uma outra... Está entendendo? Está dando para entender o que eu estou falando? Não. Fala. Está dando para entender o que eu estou falando? Jura por Deus? Você acredita em Deus? Eu, se jurar, você não acredita, porque... Enfim, isso significa o seguinte, é a massa cada vez maior de meios de produção, ainda que tenham esses meios de produção, tenham valores reduzidos, preços reduzidos, é essa massa que garante uma hiperprodução de meios de consumo, ok? Isso significa que os meios, a variedade e a quantidade de meios de consumo aumenta muitíssimo. Portanto, os trabalhadores podem viver, ter um consumo mais variado e podem viver até melhor, tá certo? Mas não todos, não todos. Porque essa tendência aqui, com essa tendência, significa o seguinte, eu preciso cada vez menos de trabalho, tá certo? Isso aqui no Marx se chama composição orgânica do capital. Se discute muito isso com relação à taxa de lucro, mas o que eu tiro para mim é esse tipo de coisa. Essa composição, ou seja, quando a produção de equipamentos, etc., aumenta proporcionalmente muito mais do que a de meios de consumo, isso significa que a sociedade precisa de cada vez menos trabalhadores, certo? Então, o que o filme mostra é essa tendência elevada ao paroxismo, certo? Você tem uma produção de replicantes, de produção hiper ultra avançada, para que esses produtos possam ser usados na acumulação de capital nas colônias extraterrestres, e, no entanto, cada vez menos pessoas são necessárias, cada vez menos trabalhadores são necessários, portanto, cada vez menos pessoas são necessárias. Então, o que o filme está mostrando, quando apanha essa tendência fundamental e extrapola, o que o filme está mostrando é o seguinte, o capital crescentemente produz uma humanidade supérflua. Dessa tendência, o que o filme mostra a humanidade é cada vez mais supérflua. No limite, você não teria mais humanidade, porque se o produto do capital é capaz de produzir um sujeito, uma réplica mais que perfeita de um ser humano, no limite você não precisa de um ser humano para que essas coisas continuem a funcionar. E aí eu faço, eu gostaria talvez de terminar daqui a pouco, mas aí eu faço uma crítica ao Harvey, porque o Harvey trata os replicantes como força de trabalho, ou seja, como trabalhadores, o que é uma maluquice total. Os replicantes são um produto, são uma mercadoria produzida por uma fábrica, uma indústria sofisticada, mas não deixa de ser uma indústria, então são produtos, não são pessoas. Tem a figura de pessoas. Aqui eu coloco no artigo o seguinte, no limite,
Se a humanidade é dispensável, inclusive a figura humanoide do replicante também é dispensável. De repente, essa mesma empresa poderia construir um replicante que não seria um replicante, não, uma outra coisa que tivesse, sei lá, 5 braços, não, 5 não é sempre no par, né? 6 braços e algumas pernas, cabeça não, senão daria muita confusão, mais de uma. Ou seja, poderia ser um monstro sob o nosso aspecto. Ou seja, imaginar que os replicantes, e aí os direitos dos replicantes, que é a discussão que o Habermas faz, ou seja, ele não compreendeu o problema do filme. O problema do filme é esse: como nós podemos, se a sociedade tem esse tipo de dinâmica, não no sentido de criar para ontem um replicante, mas no sentido de tornar a humanidade cada vez mais dispensável do ponto de vista da produção, porque se você é dispensável do ponto de vista da produção, como trabalhador, você não tem nada no bolso. Se você o teu nexo com a sociedade está no bolso. Então, se você não tem, se o número de trabalhadores é reduzido progressivamente, não tem emprego, não vai ter emprego, cada vez menos emprego. Então, se não tem emprego, como é que você faz com a população essa população supérflua? Parte dela se mata, né, nas disputas entre o PCC, o ADA e enfim, essas outras. Enfim, ou morrem de fome, ou de doenças, ou então são objeto de políticas públicas. Mas as políticas públicas, elas têm um limite, porque as políticas públicas são uma dedução do lucro, não é? São impostos que financiam as políticas públicas. Então eu não posso entrar muito aumentar muito os impostos, porque senão eu não consigo, os capitalistas não conseguem acumular, ou seja, o crescimento não se dá. Portanto, as políticas públicas também têm um limite. O que eu posso, para concluir? Aí dá um bolinho só. Oi? Rápido assim, O que é? Menos um bolinho depois. Não entendi. Bacalhau. O que é? Muito rápido assim, por enquanto é garantido um bolinho. Não, eu posso dar um Trabalho meio fechado. O Marx chama isso, vocês já ouviram provavelmente, se não vão ouvir. O fetichismo da mercadoria. No fetichismo você tem um totem, tá certo? Quem construiu o totem não cai do céu, já com aquelas figuras. O totem é produzido por um sujeito humano e o sujeito humano reverencia o seu produto. Então, uma inversão de sujeito e objeto. Tá? O objeto vira sujeito, o sujeito vira objeto do objeto, que agora virou sujeito. Ficou confuso, mas eu acho que deu para... A mesma coisa ocorre nessa. Ele está falando, o que acontece nessa sociedade é um fetichismo. Né? No caso do Blade Runner, esse tipo de projeção, né, de extrapolação, apanhando essas tendências fundamentais e as fazendo operar do ponto de vista artístico, mostra esse fetiche. Ou seja, o capital é aquela relação social que é produzida por nossas ações e ele ganha autonomia em relação a nós e as nossas ações, de tal maneira que nós nos subordinamos àquilo que nós produzimos, ou seja, é uma inversão de sujeito e objeto. Então, o Marx não é... Deu para entender essa coisa de inversão, amigo? Você que está assim, juro por Deus também. Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Então, o Marx é um autor... Você vai falar? Então, o Marx não é um autor que está preocupado com exploração. Porque exploração tem em todas as sociedades em que há trabalhadores e não trabalhadores, aristocrática, feudal, escravocrata, sempre tem exploração de uns pelos outros. Então, nessa sociedade, essa sociedade também tem exploração, mas o que importa nessa sociedade é esse tipo de estranhamento,
de alguma coisa que é nosso produto, que escapa do nosso controle e nos subordina, nos coage a atuarmos de determinadas maneiras. Esse é o tema do Blade Runner, e por isso que o meu artigo é a melhor análise do filme. Não, sem modéstia. Não sei, eu paro, talvez. Na parte final, bom, aí eu faço várias considerações no futuro, falo mercadoria, já falei um pouco aqui, e na parte final eu faço alguma digressão. Arrisco muito, porque eu não sou da área. Na nossa família, a gente tem essa divisão de tarefas. O jornalista cuida da estética e eu cuido da ciência, entendeu? Ele faz realismo na estética, eu faço realismo na ciência. Então, essa parte da ciência fica com ele, mas eu arrisquei aqui na parte final. Utilizei autores com os quais eu trabalho e tentei mostrar que o filme apesar da maré, na época que eu escrevi, então estava no ápice, porque os pós-modernos, vocês sabem, há alguns anos atrás eles apareciam com aquela empáfia, aquela coisa vazia, mas se furasse assim, se espetasse, vazia, mas com uma tremenda empáfia. Isso era internacional, movimento internacional, e hoje saíram de cena disfarçadamente, e hoje não comparecem mais, mas ficou o cheiro, ficou aquela nhaca do pós-moderno. Então eu aqui é verdade, não, decanto uma cultura, essas coisas decantam e impregnam, não é? A nossa maneira aquele local de onde a gente fala, não existe verdade, não existe realidade, a arte não pode ser realista, a ciência também não pode ser realista, basta ser eficaz. Então toda essa análise eu tento arriscar aqui no final, fazendo um cotejamento entre arte e ciência. Só queria lembrar, para dar um fecho, que você tem arte, ciência e ciência. Você pode ter uma arte que seja popular, que de fato influencie a sua maneira, o modo de vida, o modo de conceber, o modo de imaginar a realidade social, e que, no entanto, ela, apesar de sua eficácia, ela é falsa para as pessoas. Ela não leva as pessoas, não leva a sociedade, ela não consegue resolver os problemas da sociedade, muito embora ela seja eficaz no cotidiano. Você impregna aquelas ideias, você se movimenta, com aquelas ideias você mais ou menos vai levando a sua vida, mas essa não é uma verdadeira arte, muito embora exista, é a mesma coisa a ciência. Você pode ter uma ciência que seja uma ciência instrumental, uma ciência que sofisticadíssima, por exemplo, economia, sociologia, etc., que oferece uma ideia do que a sociedade desenha uma imagem, uma figura da sociedade, e se oferece como instrumento para organizar essa sociedade. E é eficaz, mas é eficaz na prática, mas não necessariamente aquilo que é eficaz na prática é verdadeiro e tem possibilidade de resolver os problemas infames que a nossa sociedade padece. Eu costumo comparar isso com o super-homem, não é? Que tem superpoderes e está sempre atacando o crime, o varejo, etc. Vai lá, voa para lá e para cá, e tirando aquela pedra que fica debilitada, ele resolve todos os crimes, etc. Mas ele não resolve o principal, a causa dos crimes. É a mesma coisa a ciência eficaz, a ciência que se produz, a ciência é a arte, que